Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Antes de começar o caso de hoje, não se esqueça de olhar lá a playlist de entrevistas que eu fiz aqui no canal com um elenco de Mindhunter. E um dos entrevistados de Mindhunter foi o ator que interpretou David Berkowitz, que é o caso que eu vou contar hoje aqui pra vocês. No ano de 1976, uma série de assassinatos aterrorizou a cidade de Nova York. No dia 29 de julho de 1976, Dona Láurea, de 18 anos, e sua amiga Judy Valente, uma enfermeira de 19 anos, estavam dentro de seu carro estacionado. Dona acabou abrindo a porta do carro para sair e acabou notando um homem se aproximar do carro e acabou atirando sem motivo algum contra ela. Acabou matando ela na hora. Judy acabou sendo baleada na coxa e acabou sobrevivendo. Ela descreveu o homem como sendo um homem branco, na casa de uns 30 anos, de pele clara, com cerca de 1,73 de altura, e ele pesava em torno de 90 quilos. E o seu cabelo era curto, escuro e cacheado. Já no dia 23 de outubro de 76, um tiroteio semelhante ocorreu em uma área residencial. Carl Denaro, um guarda de segurança do Citibank, de 20 anos, e Rosemary, uma estudante, estavam sentados dentro do carro estacionado e foram atingidos. O Carl acabou sendo baleado na cabeça e, no pânico, eles nem notaram. A Rosemary estava tão em pânico que acabou não percebendo que o Carl tinha sido atingido na cabeça. A Rosemary teve apenas ferimentos superficiais do vidro quebrado, mas o Carl acabou precisando de uma placa de metal para substituir uma parte do seu crânio. Nenhuma das vítimas viu o agressor dessa vez. A polícia determinou que as balas que foram usadas para atingir o casal foi uma arma do calibre 44. Já no dia 27 de novembro de 76, mais um tiroteio acontece. Dona Demasia, de 16 anos, e Joanne Lomino voltaram de um filme logo após a meia-noite e elas estavam na varanda da casa delas conversando, quando elas perceberam um homem se aproximar vestido com um uniforme militar. E ele se aproximou delas como se fosse perguntar alguma coisa. Ele chegou a falar uma frase do tipo: "Vocês podem me ajudar com..." E antes dele completar a frase, ele pegou a arma e já começou a atirar sem motivo nas duas. Assim que elas foram atingidas, elas caíram no chão inconscientes e ele acabou escapando. Mas um vizinho ouviu os tiros, saiu correndo do prédio e viu um homem loiro correr segurando uma pistola na mão esquerda. Demasia havia levado um tiro no pescoço, mas o ferimento não era fatal. Já a Joanne foi atingida nas costas e acabou sendo hospitalizada em estado grave e acabou ficando paraplégica. Já no dia 30 de janeiro do outro ano, em 1977, Christine, uma secretária de 26 anos, e o seu noivo John estavam sentados no seu carro, quando de repente um homem se aproximou e começou a atirar nos dois. Em pânico, o John acabou saindo correndo em busca de ajuda. Ele sofreu ferimentos superficiais leves, mas Christine foi atingida 2 vezes e acabou morrendo um pouco depois. Nenhuma das vítimas tinham visto o agressor. Após esse ataque, a polícia fez o primeiro reconhecimento público de que o tiroteio anterior foi semelhante aos incidentes anteriores e que os crimes poderiam estar associados e que todas as vítimas foram atingidas por balas de calibre 44. Nesse momento, eles perceberam que poderia se tratar de um serial killer. Já no dia 8 de março de 1977, uma estudante estava voltando da escola para casa quando foi confrontada por um homem armado. Num ato de desespero, a estudante, que se chamava Virginia, ela estava com uns cadernos e livros na mão. Ela acabou colocando os livros na frente do rosto para se defender do assassino, só que infelizmente a bala acabou atravessando os livros e atingiu ela na cabeça. Já no dia 13 de abril de 77, mais um crime foi cometido. Alexander, de 20 anos, e Valentina, de 18 anos, estavam sentados no seu carro, quando um morador do prédio próximo ouviu 4 tiros e chamou a polícia. Valentina, que estava sentada no banco do motorista, levou um tiro e Alexander 2 na cabeça. Valentina morreu no local e Alexander morreu no hospital várias horas depois, sem ser capaz de descrever seu agressor. E novamente, a arma utilizada para esse crime foi novamente um calibre 44. A essa altura, a polícia já tinha se dado conta que se tratava de um serial killer e já tinha até apelidado ele, como um assassino do calibre 44.
Nesse último crime, o assassino ele deixou uma carta que era endereçada ao xerife. Nesta carta, pela primeira vez, ele se revelou como sendo o filho de Sam. A carta ela foi inicialmente retida do público, né? Não foi divulgada, mas parte do seu conteúdo acabou vazando para a imprensa e acabou sendo divulgada. Então, no mesmo momento, o nome, o assassino calibre 44, foi substituído pelo nome que ele mesmo se intitulou, o filho de Sam. Eu vou ler somente um trechinho bem pequeno dessa carta aqui para vocês. Estou profundamente magoado por você me chamar de odiador de mulheres. Eu não sou, mas eu sou um monstro. Eu sou o filho de Sam. A essa altura, a polícia ela já tinha um retrato falado, que já estava sendo divulgado na televisão, nos jornais, que foi descrito pelas vítimas sobreviventes, até que chegou um dia que uma moradora chamada Cecília, ela estava passeando com o cachorro dela e ela reparou que tinha um carro estacionado em frente a um hidrante que tinha levado uma multa e aquilo chamou a atenção dela, ela olhou e tal, continuou andando e nesse meio tempo que ela tinha percebido aquela situação, ela viu um homem se aproximar do carro. Na mesma hora que ela repara que é uma arma na mão dele, ela sai correndo para casa dela e ela só ouve os tiros. O homem ele tenta matar ela quando ela sai correndo, só que ele acaba não atingindo. Ela acaba contatando a polícia e dá a descrição do homem para a polícia, informa o carro dele, né, que estava estacionado, onde estava estacionado, e a polícia acaba fazendo uma busca na área de todos os carros que foram multados naquele local naquela noite. A polícia acabou chegando até David Berkowitz no dia 10 de agosto de 77. Ela acabou investigando e acabou descobrindo que aquele carro que foi multado pertencia a ele. O que também foi visto é que as características dele eram muito parecidas com a descrição das vítimas. Então, imediatamente, a polícia vai até a casa dele, chegando na frente do apartamento dele, eles veem um carro dele estacionado e, olhando para dentro do carro, eles já conseguem identificar coisas bem suspeitas. Eles viram uma arma no banco de trás. Então eles acabaram abrindo o carro, revistaram e encontraram uma mochila cheia de munições, mapas das cenas do crime e uma carta ameaçadora endereçada ao inspetor da força-tarefa que estava investigando o caso. Eles acabaram encontrando também no carro, dentro de um saco, uma arma calibre 44. Indo ao encontro de David, ele simplesmente disse: "Bem, você me pegou." Durante o interrogatório, Berkowitz afirmou que o cachorro de seu vizinho foi um dos motivos por ele ter matado. Ele afirmava que o cachorro exigia o sangue de lindas garotas e ele disse que o Sam, mencionado na primeira carta, era o seu ex-vizinho Sam Carr. Berkowitz afirmou que o labrador de Sam estava possuído por um demônio de 3.000 anos e que ele que emitia as ordens para que ele matasse as pessoas. Mas quem era David? Vou contar aqui resumido para vocês. Richard David Falco nasceu no dia 1º de junho de 53. Poucos dias após o nascimento de Richard, sua mãe deu ele para adoção. Ele foi adotado por Pearl e Nathan Berkowitz, do Bronx. Eles deram a ele o seu sobrenome, criando o jovem David Richard Berkowitz como filho único. A mãe adotiva de Berkowitz morreu de câncer de mama quando ele tinha 14 anos, e sua vida familiar tornou-se muito difícil durante os anos posteriores, especialmente porque ele não gostava da segunda esposa do seu pai adotivo. Já em 1971, quando ele tinha 17 anos, Berkowitz ingressou no exército dos Estados Unidos, e após uma dispensa em junho de 74, ele localizou a mãe dele biológica, Betty, e depois de algumas visitas ela acabou revelando os detalhes do seu nascimento e por que tinha abandonado ele. Para quem conhece o caso, acabou perturbando muito a cabeça do David e o deixou extremamente muito aborrecido. Então a comunicação dele com a mãe biológica foi totalmente interrompida, ele não quis mais saber dela. Já em 76 ele foi trabalhar como motorista de táxi. Depois disso ele teve vários empregos e no momento que ele cometia os crimes, naquele momento que ele foi preso, ele estava trabalhando como carteiro. Recentemente a Netflix ela fez um documentário que é Os Filhos de Sam, que é muito bom, porém, na minha opinião, muito frustrante. Inclusive, eu já falei sobre ele lá no meu Instagram, casos.mistérios. Falei sobre o documentário, dei minha opinião e pretendo falar mais sobre isso também. Porque nesse documentário eles contam toda a história, enfim, como ocorreu os crimes, até a captura do David e todas as teorias que envolveram o crime. E nesse documentário tem um jornalista que é um jornalista mais investigativo, que ele vai a fundo no caso para tentar provar que ele tá certo, que realmente não foi só o David que cometeu os crimes e que poderia ter uma seita em volta de todo esse caso e que poderiam
ter mais pessoas matando e não somente o David. E nessa entrevista, o David afirma que realmente ele fazia parte de uma seita e que ele não matou todas aquelas pessoas, que ele estava presente em praticamente todos os crimes, mas que ele não seria o principal autor ou o único autor dos crimes. O David, ele acabou pegando prisão perpétua, ele tá preso até hoje, e recentemente esse tema tem vindo à tona devido a esse documentário. E é algo que deixa a gente mais frustrado, porque será que a gente nunca vai saber, a gente nunca vai descobrir o que aconteceu? Porque ao mesmo tempo que no início, quando ele foi pego, ele sorria para as câmeras, parece que ele tinha orgulho das pessoas saberem que ele era o filho de Sam. E depois ele começou a inventar ou dizer que o cachorro mandava ele fazer. Só que ao mesmo tempo, em outras entrevistas, inclusive em Mindhunter, né, na série Mindhunter, na entrevista que ele dá pro John Douglas, né, e pro Robert Hasler, ele fala que ele voltava à cena do crime, que ele sentia prazer de alguma forma em reviver aquela cena. Então são coisas muito contraditórias, então a gente fica meio frustrado sem saber se realmente tinham outras pessoas, se ele era obrigado, se realmente ele era maluco, se ele não era o único autor, por que ele voltava? Será que ele voltava realmente à cena do crime? Até que ponto o que ele fala é verdade? Em Mindhunter, ele é interpretado belíssimamente pelo ator Oliver Cooper. Inclusive, eu entrevistei recentemente o Oliver, vou deixar o cardzinho aqui da entrevista pra vocês. E o Oliver, ele dá opinião sobre isso, sobre essa questão que eu estou trazendo pra vocês. A atuação dele eu achei maravilhosa. A caracterização que fizeram dele, a maquiagem, o deixou idêntico ao filho de Sam. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscrever aqui no canal. E não deixem de me seguir lá no Instagram, casos.mistérios, que eu tô sempre trazendo novidades, tô sempre compartilhando ideias. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!